Vamos orar. Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu ou está nos concedendo, pela tua preciosa presença conosco neste momento. Te agradecemos porque o Senhor é bom e porque a tua fidelidade dura para sempre. O Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor é quem para ouvir o grito nosso de Deus meu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão dos hospitalizados nas UTIs, nas enfermarias, nos corredores, aqueles que estão esperando atendimento. Tem misericórdia, compaixão, ó Deus, das inúmeras famílias enlutadas, gente que está perdendo vários entes queridos, ó Deus. Tem misericórdia dessas famílias, mas chega, Senhor, também aos nossos ouvidos as boas notícias daqueles que foram curados, daqueles que não precisaram ser hospitalizados. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas vidas, e te agradecemos também pela proteção que o Senhor tem nos dado. Perdoa a nossa impaciência, perdoa as nossas inquietações e reclamações, perdoa os nossos pecados. Fala conosco agora, ó Deus, enquanto louvamos o teu nome. Fala conosco, ó Deus, enquanto celebramos ao Senhor. Fala ao nosso coração enquanto ouvimos a tua palavra. Nós queremos te adorar, queremos clamar ao Senhor com o nosso canto, com o nosso louvor. Ó Deus, que os teus ouvidos estejam atentos aos nossos clamores. Visita os lares agora dos meus irmãos. Ó Deus, irmãos aqui que estão nos acompanhando nesse momento, passando por dificuldades na família. Há aqui aqueles que têm gente internada, aqueles que têm gente entubada. Ó Deus, aqueles que perderam alguém da família, consola-os, Senhor. Visita esses corações com uma visitação especial do teu Espírito Consolador. Renova a fé, renova o ânimo, renova-os, Senhor, na tua presença. É a nossa oração, é o nosso pedido, e fazemos isto confiados no único nome que permite que estejamos na tua presença, que é o nome do teu Filho, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Os espaços deste mundo são demais, Deus os contou. Meu coração lá no fundo, espaços não encontrou. Que devo, Senhor, fazer? Como usar os meus passos? Como posso te oferecer no meu coração espaço
passos são teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupa em mim os espaços. Que devo, Senhor, fazer? Como usar os meus passos? Como posso te oferecer no meu coração espaços? Espaços são teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupa em mim os espaços. Ocupa em mim, Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades, vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade, já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do
Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Cante também. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Sim, firme nas promessas de Jesus. Como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Majestade santa, és digno de louvor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, e em adoração eu me rendo a ti. Tu és como o rio de água viva, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te adorar.
alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graças te damos, ó Jesus, por tuas preciosas promessas, e nelas nós estamos firmados. Não naquilo que os nossos olhos têm contemplado e presenciado, mas nas promessas do Senhor que não falham. Mesmo, ó Deus, diante das tribulações, das inquietações, nós vamos trabalhar, servir ao Senhor, servir ao próximo, firmados nas tuas santas promessas. Bendizemos e exaltamos assim o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, de 26 a 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a ênfase, o início da palavra do apóstolo Paulo nesse texto, no versículo 26, ele diz assim: irmãos, reparai. Eu chamo a sua atenção para essa expressão que ele usou, reparai. Repare, preste atenção. Você já parou para reparar o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, para meditar, para analisar, para pensar, para reparar o que ele falou, o que ele está ensinando nesse texto? Porque você é um vocacionado. Por quê?
Por que que você é um chamado? Por que que você é um escolhido? Repare na vocação. Repare porque muitos foram chamados e outros não foram chamados. Por que que isso se deu? Como que isso se deu? E ele diz então, reparem, que isso não aconteceu porque você fosse uma pessoa sábia, segundo o coração, a sabedoria do coração humano, segundo aquilo que o coração humano define como sabedoria. O versículo 26 fala sobre isso. Também, ainda nesse verso, ele diz que não foi porque você fosse poderoso, forte, nem de família, com nome de renome, com nome conhecido, nobre. Deus nos escolhe porque nós somos uma loucura para a sabedoria do mundo. Deus nos vocacionou em nossa fraqueza, em nossa simplicidade. Nós que somos os desprezados, nós que somos os sem conceitos, uns nada. Foi isso que ele falou, aqueles que não são. E o fez para reduzir a nada os que pensam que são. Ele nos chama num nada e diz que nós somos desprezados, coisificados, simples. E foi por isso que ele nos escolheu. Foi por isso que ele nos chamou. O objetivo de tudo isso está aí, no versículo 29. Diante dele, ninguém pode se orgulhar por ter sido escolhido. Ninguém pode se vangloriar na presença de Deus. Ninguém. Paulo ensinou também, lá em Romanos, no primeiro versículo, aliás, no primeiro capítulo, a partir do versículo 16, ele disse assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Houve, portanto, uma metodologia de Deus na sua escolha, um propósito. A terra, a natureza, estão cheias da revelação de Deus, estão cheias da glória de Deus. Em tudo que nós podemos olhar, perceber, ver na natureza, está aí gritando e o tempo todo a glória de Deus. Estão cheias da revelação de Deus. A todo momento há uma surpresa da beleza. É a flor que desabrocha, o fruto que nasce, que amadurece, que alimenta, a diversidade, os animais, a beleza de toda a criação, a harmonia de todas as coisas, está tudo aí, gritando, revelando, mostrando a glória de Deus. Mas a pergunta é, o que nós fizemos com a revelação de Deus? O que nós, seres humanos, orgulhosos, em nossa glória, em nossa sabedoria, em nosso conhecimento, estamos fazendo com a criação de Deus? Destruindo tudo, destruindo mais e mais, e a cada momento nós vamos destruindo algo novo.
E o que é esse novo coronavírus? O que são os vírus? Nada mais do que a manifestação da natureza à nossa invasão, à nossa destruição. As pestes em todo o tempo estão aí. E nós ficamos inventando, criando coisas novas que estejam mantendo, salvando a nossa vida, as vacinas e tudo mais, mas não nos importamos quando, ao produzir todas essas coisas, nós acabamos atacando a natureza. A natureza geme, esperando a revelação desses fracos, desses escolhidos, dos filhos de Deus. E meus irmãos, eu lhes digo, aliás, há um programa, um documentário, eu creio que no Discovery, que fala sobre o que aconteceria com a Terra se o homem fosse tirado dela. Se na Terra deixasse de existir ser humano, ficasse desabitada, o que seria da Terra? Será que a Terra se autodestruiria? Ou se auto-reconstruiria? O que a Terra faria seria o que a natureza faria? Seria invadir todo o espaço dela que nós tomamos. Quando Deus criou o mundo, Ele plantou um jardim. Ele fez um jardim onde colocou o homem. Ali era o lar. Mas o homem, com a sua desobediência e achando que podia saber, que o fruto lhe poderia dar sabedoria, o saber, o discernir entre o bem e o mal, desobedeceu e então foi expulso daquele jardim, daquele lar, daquela casa. A presença humana é que vai destruindo tudo. E eu estou falando isso porque as pessoas me perguntam, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permite a dor, o sofrimento? E eu lhes digo, quem permite tudo isso somos nós. Os causadores de tudo isso somos nós. Se Deus de uma hora para outra resolvesse assim, vou acabar com a raça humana, vou fazer descer fogo do céu e não uma pandemia para acabar com todo mundo, a natureza, a terra, que Deus deu ao homem para cuidar dela, se reconstruiria. Quando Deus mandou Jonas a Nínive e todas aquelas pessoas se converteram e Jonas ficou assim entristecido porque aquela planta murchou-se e reclamou, Deus disse, você está tendo misericórdia de uma planta e não queria que eu tivesse misericórdia desses animais, de toda uma natureza e dos seres humanos todos. A misericórdia de Deus não é apenas para conosco, mas é também para a sua criação. Mas por que eu estou levantando esse assunto hoje? Para que mais uma vez você possa comigo repare no modo como Deus opera e nos ensina que nós temos, através dessa escolha que Ele fez de nós, um Senhor soberano, um Deus soberano que faz. E quando Ele faz as suas escolhas, Ele não as faz seguindo um padrão de sabedoria humana. Ele faz segundo a sua própria sabedoria. Quando Ele escolheu um povo, eu quero agora dar uma viajada com vocês em algumas escolhas de Deus. É certo que eu vou resumir ao máximo essas escolhas, mas quando Ele escolheu um povo para ser o seu povo e Ele lhe ser Deus, Ele não escolheu os egípcios,
Ele não escolheu o povo lá de Ur dos Caldeus, uma nação. Não, ele tirou alguém de lá e escolheu Israel, um povo que não era povo, um povo escravizado, de dura servil, um povo teimoso. Foi esse povo que Deus escolheu. Quando ele escolheu um rei, ele não queria rei, ele era o rei, ele era o Senhor. O governo era dele, mas o povo insistiu em um rei e ele então permitiu. Mas quando ele escolheu o rei para Israel, ele escolheu um rei segundo o seu coração e não segundo o coração do homem. Ele escolhe então alguém que ele conseguia ver o interior, mas se você olhar para Davi, você vai ver quantos erros, quantos pecados, mãos sujas de sangue. Mas Deus não via o exterior, Deus via o interior. Quando ele escolheu aquele que anunciaria a vinda do reino de Deus, de Jesus Cristo, do Messias, de que o reino viria, ele escolhe João Batista. João Batista, uma espécie que hoje nós diríamos um louco, um maluco, um comedor de mel e de gafanhotos. Você pode imaginar ele no deserto, voz que clama no deserto: endireitai a vereda, o caminho. Mas João Batista procurando, tendo tirar, ele não tinha aquele vendedor de mel em garrafas para ele comprar. Ele tinha que tirar o mel, colher gafanhotos, se alimentar disso. Ele escolhe essa loucura, quando ele escolhe aquela que seria a mãe do Salvador, Maria, uma mulher simples, noiva de um carpinteiro, uma família humilde, mas uma mulher que se dispôs, que disse: eis aqui a tua serva, cumpra em mim o teu propósito. Ele escolhe então alguém que se dispõe a ele. Quando ele escolheu os seus discípulos, como que ele o fez? Pescadores, humildes pescadores na sua maioria, gente que teve medo, gente que fugiu do momento da cruz, gente que falava o que não sabia, gente que não acreditou quando ele repetiu tantas vezes que ressuscitaria no terceiro dia. Quando ele realizou o seu primeiro milagre, onde foi que Jesus o fez? Não foi num templo, não foi em Jerusalém, a cidade principal, digamos, naqueles dias, mas foi numa aldeia em Caná da Galileia. Não foi num culto, mas num casamento. Não foi um milagre santo, como poderíamos chamar religiosamente, mas transformar água em vinho. Em vinho. Quando todo mundo já sequer discernia muito bem o sabor da qualidade do vinho. Ele, portanto, faz as coisas segundo a sabedoria dele. E nessa sabedoria, ele está nos ensinando. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Repare nessa história. Repare nas escolhas. Repare no que Deus fez, nos preciosos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele não os fez à multidão, ele ensinou por parábolas, explicava as parábolas particularmente aos discípulos. Ele fala de uma ovelha que se perde das 99 e ele deixa as 99 no deserto.
para procurar uma perdida. Que pastor faria isso? Nenhum pastor deixaria 99 ovelhas, e a Bíblia diz lá que num deserto, para ir procurar uma. Ele fala de uma dracma perdida. Uma dracma perdida no meio de 10, e que aquela mulher não sossegou e fez uma festa, chamou as suas vizinhas. Imagine quando a vizinhança toda chegou e perguntou: qual o motivo da festa? Uma dracma que eu achei. Eu tinha 10, perdi uma, mas eu achei. Acho que as vizinhas iam olhar para ela e dizer: ficou doida. Tinha que celebrar as 9, que ainda tinha. Mas a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Essa é a metodologia do Eterno. É o filho pródigo que diz: eu quero experimentar o mundo, me dê minha herança, sai para gastar tudo. Mas também há um outro filho, esses filhos somos nós, o filho que fica e serve o pai na perspectiva da recompensa. O Senhor nunca me deu nada, o Senhor nunca fez nada por mim, nada. E aí ele está nos ensinando. Quando fala sobre Lázaro, fala sobre o rico. O rico não tem nome, o rico não é descrito, mas Lázaro tem nome, é pobre, é humilde. Aquele que estava jazendo, morrendo, mas foi esse pobre, humilde, que foi nos ensinar sobre os céus, sobre o reino de Deus, quando ele vai nos dar o seu ensino precioso sobre adoração. Ele vai ter em João 4 uma conversa com uma mulher, e além de tudo, samaritana. Essa é a metodologia. Tudo isso nos ensina que foi através da fraqueza que Deus se manifestou, e não da força, e não do poder. Ele escolheu as coisas fracas e desprezadas, as que não são. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de expor a sua fraqueza, a sua fragilidade, o seu desespero, a sua loucura, pois Deus escolheu manifestar-se através de você, com as suas fraquezas, com os seus medos, com o seu desprezo, com o seu sentimento coisificado pelos outros. Mas Deus sabe quem você é. É o fraco que diz: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Não é o forte que diz: eu tenho a força. Na metodologia de Deus, é o fraco. Deus não resolveu dar visibilidade aos seus escolhidos. Quando Jesus realizava milagres, ele ainda exortava aquele que tinha sido abençoado pelo milagre a não contar nada a ninguém. Fala nada com ninguém. No meio das multidões, ele via um menininho que tinha levado o seu lanche e resolve usar aquele lanche daquele menininho para fazer a festa que ia alimentar uma multidão. Coloque aquilo que você tem, o que você é, na presença de Jesus. Disponibilize-se para Jesus e ele vai usar. Quando estava numa multidão e ele pergunta: quem me tocou? Disseram: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas: quem me tocou? Como é que o senhor pode fazer uma pergunta quando todo mundo está tocando? Outros disseram: ninguém tocou no Senhor. Mas ele insistiu:
quem me tocou. Ele queria saber, no meio de uma multidão, quem lhe tocara, porque ali havia uma mulher marginalizada, impura por aquela sociedade, enferma, enfraquecida, que perdia a sua vida no fluxo do seu sangue dia após dia, me viera por trás e tocara, mas ela teria que ficar frente a frente e declarar: fui eu, e à vista de todos contar a causa, expressar a causa. Portanto, não se envergonhe de ser fraco, não se envergonhe de se sentir fragilizado, não se envergonhe quando dizem que você não é. Nós queremos muitas explicações para esses tempos difíceis, mas enquanto nós não estivermos discernindo a metodologia graciosa do Pai, nós não teremos um coração que agradece por todas as coisas. Por quê? Porque é o fraco que agradece, é o pobre que agradece, é o enfermo que agradece. A maioria dos ricos não tem tempo sequer para agradecer, não tem gratidão no coração. Jesus disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem agradece é o que sofre, o que passa pela dor. O que sofre é o que não tem, o que não é. Aquele que não tem o pão é quem está agradecendo. Aquele que não tem o alimento é quem está agradecendo. Aquele que não tem tido abrigo é quem está agradecendo. A dor parece ser a única maneira de Deus nos mover para a gratidão e para a dependência dele. É nesse momento em que a gente grita: Jesus tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É nesse tempo que o meu eu se esvai, é nesse tempo que eu sinto quanto eu sou fraco, e quando eu admito quanto eu sou fraco, eu então digo: eu sou forte, não porque eu seja, mas porque meu Deus me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa tem sido a metodologia de Deus para ele se revelar e falar conosco. Tem sido através da dor. Tem que sofrer, tem que passar pelo pior, tem que chegar no fundo, no mais fundo do poço, passar por uma pandemia, por várias perdas, e mesmo assim ainda tem muita gente que não grita pelo socorro de Deus, não discerne, ficam apenas fazendo perguntas: onde está o seu Deus? Onde está Deus nisso tudo? Deus está na sua história, na história da sua casa. Quando você é fraco e às vezes tendo muito pouco, reparte o pouco que tem com aquele que não está tendo nada. Deus está com você quando você não tem o ar, o fôlego para louvá-lo, mas todo o seu espírito, todo o seu ser glorifica, exalta o nome do Senhor. Deus está com aqueles que estão exaustos nos seus plantões, nos hospitais, cuidando dos enfermos. Deus está na história dos fracos, dos que passaram pela dor, mas permaneceram firmes nas promessas de Jesus. Como que você entende a palavra manifestar?
Deus quer manifestar a sua grandeza através dos fracos. Deus quer manifestar a sua glória através de você, da dor que você passa. Mas como que você entende a palavra manifestar? No significado nosso, é estar visível, é estar aparente, chamar a atenção, aparecer. E nesse sentido, há muita gente querendo se manifestar, querendo aparecer, querendo estar aparente. Mas a palavra manifestar, ela vem do latim manifestus. São duas palavras, manus e festus. Manus e festus. Manus significa mão e festus agarrado, apegado, apagado. Ou seja, aquele que é aparente, aquele que se manifesta, ele tem que estar em mãos agarradas, ser apanhado pelas mãos do Altíssimo. Ele, no apanhar, no agarrar a gente, ele é quem se manifesta. E eu só vou aparecer, nós só vamos aparecer porque estamos nas mãos do Altíssimo. Vocês se lembram do texto de Isaías, quando diz: eu cravei vocês nas palmas das minhas mãos. Nós estamos lá tatuados nas cicatrizes das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de Deus, nós não nos manifestamos, nós não aparecemos, nós não temos credenciais para isso, nós não temos qualificações para isso, poderes para isso, méritos para isso, mas é o fraco, o dependente, o filho dependente dos braços, das mãos do Pai. Apareça diante do Pai para dizer, portanto: eu quero estar agarrado por tuas mãos. Eu quero que o Senhor se manifeste em mim. Admita diante dele, então, o quanto você tem dor, o quanto sem ele o seu chão é vazio, tem buraco. Admita diante dele os seus medos, isso não é pecado. Quando os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças, e eu quero concluir com esse ponto, para que Jesus as abençoasse. Jesus lhes disse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 17: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Eu quero que você observe que o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, está em como a criança é. Receber o reino de Deus como criança, ser como criança. A palavra grega que usada para criança é o bebezinho, a criança de colo. Eu acho muito interessante que o cidadão do reino de Deus, o cidadão do reino dos céus, tem que manter um relacionamento com o Pai, com o papai, e tem que ser aquele que é como criancinha de
colo, como bebê, tem que se tornar criança. Alguém disse que adultecer, tornar-se um adulto, é adulterar a criança. Adulterei é adulterar a criança que há em nós. E eu li um poema que me chamou a atenção, eu não consegui descobrir o autor dele, e ele escreveu algo belo que diz assim: adultecer é covardia que chega a doer, é desenhar limites sem giz, nem pincel, apequenar o mundo sem lápis nem papel. Adultecer é anoitecer, achar que dá para ser feliz no escuro. Você entende por que tem que ser como uma criança? Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: quando vocês orarem, falem assim: Pai nosso que estás nos céus. O apóstolo Paulo vem dizer que nós podemos, pelo sangue de Jesus, e por estarmos em família por causa do sangue de Jesus, nós podemos chamar, clamar, Abba, que quer dizer Pai. Abba, Pai. Só que Abba não é uma palavra propriamente dita. Abba no original é o balbuciar da criança que ainda não sabe falar. É como a criança quando vê o seu papai, mas ainda não sabe falar papai, ela balbucia alguma coisa, papá, papá, pá, pá. É essa maneira. E aliás, quais seriam as duas principais características de uma criança? A gente muitas vezes olha pela inocência, pela simplicidade, mas a palavra de Deus diz que a estultícia está no coração da criança. Mas a característica, ou as características assim que eu percebo por demais numa criança, é que ela balbucia, faz essa declaração, não sabe falar, mas o choro, uma criança chora. Quando tira o seu papai dela, quando tira a sua mamãe dela, uma criança chora. Quando a criança chora, ela está dizendo: eu me sinto insegura, eu preciso de papai, eu preciso de mamãe. A criança grita, a criança chora. E outra é a confiança que ela tem na criança. Se você colocar uma criança num muro e disser para ela, pula, ela pula. Por quê? Porque ela confia nos braços do Pai. Jesus está dizendo: você não tem que me explicar nada, você não tem que falar nada, porque você não tem sabedoria, porque você não tem condições. Quando você pensa que sabe, você não sabe. Você tem apenas que balbuciar, você tem apenas que declarar: Abba, Pai, paizinho, papai, pá. Você tem apenas que clamar por mim, você tem apenas que se lançar nos meus braços. Confie em mim, confie em mim. Eu escolhi você exatamente porque você é fraco, porque você é aquele que vai depender. Isso é loucura para os outros, mas eu quero que ninguém
ninguém se vanglorie, nenhum filho meu se vanglorie na minha presença. Portanto, nesse tempo em que você não sabe, não queira também saber, queira apenas declarar a sua fragilidade e o quanto você é grato por Ele, mesmo assim, sendo você, nós, pecadores, ter nos amado. A graça dele que nos salvou. A graça dele que nos escolheu. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, disse: meus irmãos, reparai. Repare. Pare para pensar nas escolhas de Deus, no modo como Ele age, agiu, continua agindo. Sempre maneiras estranhas, incompreensíveis, mas que lá na frente, em muitas situações da sua vida, em que você não sabia o que Deus estava fazendo, você não conseguia discernir, lá na frente, você disse: agora eu entendo, agora eu sei. E aqui tem coisas que nós só vamos entender lá nos céus. E quando a gente chegar lá, Jesus Cristo disse assim: vocês não me perguntarão mais nada. Mais nada. Que a graça dele esteja sobre você e que você declare: Abba, do mais fundo do seu coração, Abba. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, meu papai. Só nos resta dizer: Pai, Abba, Pai, Paizinho, meu papai. É assim que nós nos lançamos às tuas mãos. Queremos ser agarrados, abraçados, seguros nos teus braços. Perdoa as nossas dúvidas e inquietações. Mas vejas
como manifestação simples, não da nossa dúvida, mas o quanto nós somos fracos. Dá-nos a simplicidade, dá-nos a verdade das crianças. Em nome de Jesus, que seja assim para a tua glória. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família, faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e lhe dê paz.